Descaso, o Hospital Materno Infantil está sem caldeira e, para completar, funcionários da limpeza entram em greve. Operação Cartão Vermelho. Após denúncia da Band, 6 pessoas são presas por venda ilegal de vale-transporte na rodoviária. Crise penitenciária. Carmen Lúcia discute saídas com presidentes de tribunais e ministro da Educação anuncia 40 bibliotecas em presídios do país. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. O maior hospital infantil do Distrito Federal vem sofrendo com problemas sérios de falta de infraestrutura. O atendimento no pronto-socorro do centro obstétrico está comprometido porque a caldeira usada para lavar as roupas e lençóis quebrou. Para piorar a situação, os funcionários terceirizados que cuidam da segurança e da limpeza estão em greve. Zeneide saiu do Hospital Materno Infantil de Brasília impressionada com o que viu. Essa questão da limpeza é um descaso. É uma pouca vergonha com a gente, viu? Não tinha camisola, lençol, o banheiro todo sujo, o ar-condicionado estragado nesse calor, o médico suando, eu suando, as enfermeiras suando. Isso é um descaso, viu? A sujeira encontrada no hospital tem um motivo: a greve dos servidores terceirizados da limpeza. Os funcionários não receberam salários deste mês. Nós estamos esperando o pagamento, que é nossas contas de água e luz atrasada. E tem gente que tem aluguel também, então paga aluguel, tudo está atrasado. Então a gente está esperando entrar o pagamento até hoje à tarde. Se não entrar hoje à tarde, nós continuamos de greve. Os vigilantes da unidade também paralisaram o serviço pelo mesmo motivo. Alguns deles ficaram em frente ao hospital com cartazes em protesto. Outros jogavam dominó enquanto esperavam dinheiro cair na conta. Já virou uma constância, das empresas atrasar o pagamento dos trabalhadores na área da saúde. São as mesmas empresas. A empresa que contrata o vigilante são as empresas que contratam também os pessoal da serviço. Além da greve dos vigilantes e dos funcionários da limpeza, o HMIB enfrenta outro problema. A lavanderia está com o serviço acumulado por falta de óleo para abastecer a caldeira. A empresa fornecedora do combustível disse que não recebe do GDF desde o ano passado. Com isso, não há lençóis nem roupas para os pacientes. Essas imagens mostram as peças amontoadas. É possível lavar as roupas, mas não dá para secar. Os funcionários tentaram improvisar e montaram varais. As cenas de descaso do HMIB se repetem em outros hospitais de Brasília. Olha só essas imagens enviadas por um telespectador que mostram a situação em Santa Maria. Colchões rasgados, cadeiras enferrujadas, equipamentos velhos e grande quantidade de lençóis sujos acumulados. Os pacientes e funcionários do hospital protestaram colocando alguns lençóis nas janelas. Eu me sinto lesada, viu? Porque isso aqui não é de graça, não. Eu pago meus impostos, entendeu? Isso não deveria estar acontecendo. Custa muito caro. Vamos às respostas. A Secretaria de Saúde reconhece a dívida de R$ 1.200.000 com a empresa Papagaio Diesel, responsável pelo abastecimento das caldeiras. As cesáreas e o atendimento do centro obstétrico chegaram a ser suspensos na tarde de ontem, mas foram retomados nesta manhã. Sobre a greve das empresas de vigilância e de limpeza, a Secretaria disse que quitou ontem o débito de novembro e que espera que a greve seja suspensa o mais rápido possível. Sobre a falta de infraestrutura do Hospital de Santa Maria, o órgão ainda não respondeu, mas é assim que a gente está tratando as nossas crianças e as mães aqui do DF. A saúde, infelizmente, Rodrigo, continua sendo o grande calcanhar de Aquiles do GDF. A gente tem também a segurança que não anda lá, grandes coisas, mas a saúde, especialmente, nada incomoda tanto a população como chegar a uma unidade de saúde qualquer, um posto, um hospital, e não ser atendido ou ser atendido dessa forma. Essas imagens que a gente viu aí na reportagem da Érica Blenner são imagens inacreditáveis, é uma vergonha, é um absurdo a gente ter lençóis, roupas amontoadas daquele jeito, porque não tem uma caldeira funcionando num lugar em que, olha, pode ter problema num monte de lugar, mas no hospital materno-infantil, lugar
cheio de bebê recém-nascido. Não dá. As imagens, bom, aí já não é do HMIB essa imagem, né? Agora, uma outra coisa que também é difícil da gente engolir, né, é essa questão da greve dos terceirizados. Que eu saiba, toda licitação em serviço público, ela exige da empresa uma capacidade financeira mínima. E aí, se a empresa atrasa, ou se o GDF atrasa o pagamento de uma ou outra fatura, a empresa tem que ter a responsabilidade de pagar os salários, porque ela teve que comprovar na licitação a capacidade financeira, e depois ela cobra do contratante, cobra do GDF. Pelo que tudo indica, né, assim, à primeira vista, essa greve dos terceirizados, se não é incentivada, é pelo menos comemorada pelas empresas. E quem paga o pato? Quem paga o pato é a população que precisa de um atendimento digno nos hospitais. É sempre o contribuinte, né? Olha, a criança de 6 anos baleada por um policial em uma briga de trânsito apresentou melhoras nesta quarta-feira. O menino saiu do coma induzido, mas o estado ainda é considerado grave. O crime foi próximo a Águas Lindas na semana passada. O policial civil está preso em Goiânia. O estado de saúde da criança ainda é grave, mas estável. O menino apresentou melhoras nas últimas horas e não precisa mais de ajuda de aparelhos para respirar, mas ainda permanece na UTI pediátrica. No sábado, a criança passou por uma cirurgia no tórax, que durou 7 horas. O caso aconteceu na última sexta-feira, dia 6 de janeiro. A criança estava no carro com os pais. A mãe relatou que o filho foi baleado pelo policial civil do DF depois de uma confusão durante uma ultrapassagem na BR-070, que liga Brasília a Pirenópolis. Bastante emocionada, Paula Caxias explicou que o policial tentou provocar um acidente antes de atirar na criança. Eu falava com meu marido, deixa ele fugir, não chega perto e nem passa, porque ele tem que fugir, senão ele vai atirar de novo e a gente tem que conseguir chegar no hospital. Meu marido estava furioso para não chegar perto dele e ele fugiu. Quando ele sumiu da nossa vista, a gente seguiu. Eu só sabia que eu não queria ser, que meu filho estava morto. Eu fazia muito e com muita força, A cabecinha dele balançava de tanto que eu fazia com força. Ele abriu o olhinho, bem pouquinho. E ele falou, mamãe, eu tô com sono. O policial civil alega que atirou no carro da família porque pensou que se tratava de uma tentativa de assalto. Eu atirei na criança. Você tem filho? Você tem criança? Eu pensei que era assalto. Por que você pensou? Não dava pra ver. Não dava pra ver. Criança, amigo, você tem filho? Tenho 6. Silvio Moreira, de 54 anos, já havia sido demitido da Polícia Civil por tentativa de fraude na aposentadoria, mas voltou ao trabalho por uma decisão administrativa. Ele foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado e vai responder processo administrativo disciplinar. O policial civil Silvio Moreira Rosa está preso na Delegacia Estadual de Homicídio de Goiânia. O juiz de Águas Lindas vai decidir se o caso será julgado na cidade, onde foi registrado o caso, ou se vai ser transferido para a Justiça de Cocalzinho, onde aconteceu o crime. E a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, está reunida com presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e do DF. O Judiciário busca formas de tornar permanente a revisão das penas por meio de mutirões carcerários. A ideia é diminuir a lotação dos presídios. Com os detalhes, Renata Dourado traz informações, até porque mesmo em recesso tem reunião importante no Supremo, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo. Muito boa tarde para você, para o Sérgio, para todos que nos acompanham. Na verdade, todos nós acompanhamos estarrecidos, né, esse caos aí no presídio. O que acontece? A gente percebe que as autoridades estão tentando aí fazer a sua parte e o Judiciário também tem, entre aspas, uma responsabilidade nesse sentido, Rodrigo. Isso porque, como a gente já disse aqui, mais de 40% dos presos ainda não foram condenados, sequer foram julgados. Então, estão à espera de um julgamento. Você tem também aí presos que, na verdade, não deveriam estar ali, ou seja, já cumpriram a sua pena e permanecem também encarcerados. Tem presos que poderiam estar cumprindo penas alternativas, então todos aguardam aí uma decisão judicial e por isso, exatamente por isso, que a presidente do Supremo Tribunal Federal, também presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, está reunida aí com os presidentes dos Tribunais de Justiça. Nós temos imagens dessa reunião que, como você bem disse, ainda acontece. Não sabemos se vai ser anunciado alguma coisa, mas a lógica é exatamente essa. A gente lembra aqui que a
assim que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia fez visita a alguns presídios. A ideia é continuar ela mesma fazendo essas visitas, mas também conclamar os próprios juízes, os próprios presidentes dos tribunais de justiça para que façam a mesma coisa. Visitem os presídios, analisem a situação real desses presos, porque muitos que estão ali não têm dinheiro para pagar advogado, não têm dinheiro para acionar a justiça, para tentar rever ou ver mesmo essa situação. Então a ideia é essa, é que os juízes também estejam mais próximos. Para você ter uma ideia, Rodrigo, não existe um censo, um retrato dos presídios do Brasil. Então a gente não sabe especificamente, exatamente, quantos presos existem, qual a faixa etária desses presos, quais os crimes que eles cometeram. A própria presidente do Supremo também já falou isso com o próprio presidente Michel Temer, que a ideia é também você fazer esse retrato, né? É óbvio que isso precisa ser feito, levando também em consideração exatamente isso. Quem já pode sair para desafogar um pouco esse sistema. Paralelo a isso, antes dessa reunião, a presidente do Supremo se reuniu com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e aí ele anunciou exatamente isso, uma parceria. Também que a gente sabe que a educação é fundamental nesse processo, né? Inclusive para os presos que já estão lá também. Então, a parceria, o ministro anunciou que vai construir, na verdade, enviar cerca de 20 mil livros para 40 bibliotecas em 40 presídios no Brasil. Essa é a primeira etapa. A ideia é óbvia, é você fazer isso, ampliar mais esse projeto, mas no primeiro momento é isso. Você também efetivar o estudo à distância desses presos, ou seja, levar um processo educacional para esses presos também, para que eles possam ter uma alternativa, né? E ampliar um pouco mais esse horizonte e esse olhar aí diante da vida. Rodrigo. Obrigado, Renata. Com as informações, essa reunião mostra que não é um problema só do Executivo, mas também do Judiciário. Com certeza, e é muito bom que o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça entrem nessa discussão, né, Rodrigo? A gente viu aí nos dados da Renata, 41%, ou seja, 4 em cada 10 presos em todo o Brasil, 4 em cada 10 presos em todo o Brasil ainda não tem uma condenação transitada em julgado, que é um absurdo. É claro que muitos desses aí vão ser condenados mesmo, né? Também não são assim tão santinhos, vão ser condenados. Agora, muitos estão lá de forma irregular e não serão condenados. Muita gente é presa preventivamente, é preso provisoriamente e acaba liberado pela justiça, que comprova que essa pessoa não tinha o que pagar mais à sociedade. Então, se desses 4 em cada 10, metade, 2 saírem, já está muito errado, até porque a nossa população carcerária é enorme. Agora, uma outra coisa interessante é que hoje pela manhã, lá no Rio, a ONG Internacional Observatório dos Direitos Humanos deu uma entrevista, divulgou uma pesquisa no sistema carcerário brasileiro, com alguns dados também importantes. A coordenadora da ONG mostrou que muitos presos, muitos condenados estão lá por uso de drogas, sendo que a lei é muito clara, a lei penaliza o traficante e o usuário tem que ser tratado, ele precisa de atendimento médico. A ONG citou um caso, por exemplo, lá no Recife, de um rapaz de 19 anos que está condenado, está no presídio, no meio de traficante, no meio de todo tipo de bandido. Ele, com 19 anos, foi preso porque estava com 15 gramas de maconha para uso próprio, ou seja, é muito claro, esse menino precisava era de atendimento médico e não de cadeia, né? E os aprovados no último concurso do Departamento Penitenciário Federal aproveitaram a reunião de hoje no Supremo para protestar contra a demora na convocação. Mais de 400 aprovados no concurso do Departamento Penitenciário Nacional aguardam a convocação para trabalhar nos 4 presídios nacionais do país. Os presídios federais são responsáveis por abrigar detentos perigosos como membros das facções criminosas. Na manhã desta quarta-feira, um grupo de aprovados fez uma manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal para chamar a atenção das autoridades. São 420 agentes federais prontos para atuarem nos estados ou nas penitenciárias federais. Fizemos o curso de formação, teve duração de 70 dias na Academia Nacional de Polícia. Então, muitos candidatos de outros estados tiveram que largar seus empregos, ficaram aqui 3 meses, formaram, voltaram para os estados e hoje estão desempregados. Os manifestantes avaliam que esse é o momento ideal para a convocação, já que o sistema penitenciário passa por uma crise e o governo federal anunciou ajuda para os estados. Nos primeiros 8 dias do ano, quase 100 presos foram assassinados em rebeliões, lideradas por facções criminosas no norte do país.
O momento é de tensão. Com todas essas rebeliões, nós esperamos que realmente nós sejamos nomeados, porque todos os líderes de facções vão para onde? Para o sistema penitenciário federal, e é onde nós vamos atuar, certo? Está um déficit enorme, né? Pedem ainda para tirar alguns agentes das penitenciárias para poder ir fazer intervenção nos estados, não está tendo mais como. A manifestação foi pacífica. O grupo passou em frente ao Palácio do Planalto e depois seguiu para o Ministério da Justiça. E a seguir, 6 pessoas presas em operação contra a venda irregular de Vale Transporte denunciada pelo jornalismo da Band. E logo mais, depois do intervalo.